dia para todos vocês aí que estão me seguindo aqui no meu canal no YouTube, Assembleia de Deus, Cristo entrando no seu lar, na sua casa. A mensagem está chegando aí. Agora vai depender de você, se você abrir o teu coração e receber do Senhor essa palavra que ela é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada desembainhada. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de vocês, ok? Vamos lá, pessoal, sem demais longas, vamos ler, vamos acompanhar toda a leitura aqui que o presbítero Pedro, né, o apóstolo Pedro, escreveu aqui para nós hoje, para todos nós, né? Nós aí que somos obreiros, né? Somos pastores, algumas pessoas, por exemplo, sou pastor, a minha esposa é pastora, e isso aqui ele vem de uma forma bem direta, justamente para aos autoritários, principalmente o pastor que se sente autoritário, ele é uma pessoa autoritária, infelizmente. Então o foco aqui para a pessoa que é autoritário, tá? Não é somente para o pastor, mas para todos, né? Tem pessoas que são autoritárias, infelizmente, ainda mais se a pessoa que se envolve no corpo da igreja, que está lhe servindo, né, fazendo todo um trabalho do dia a dia dentro da igreja de Deus. Então, esse conselho que Pedro escreveu aqui é justamente essa carta que foi escrita, é justamente para as igrejas de hoje, que nós temos que ter esse cuidado com a ovelha, ter cuidado com o ser humano. E se a gente for analisar o que o Paulo diz, o próprio Paulo diz, né? Nós temos que ser os imitadores. Sejam os meus imitadores como sou de Cristo. Não é isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, está escrito o que lá? O que está escrito? No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, melhor dizendo, está escrito que vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então você que é líder, você que é pastor, você não é dono. Quem é dono é Jesus. Ele é o único sumo sacerdote. Ele que é o único sumo sacerdote. É ele que governa, é ele que comanda, é ele que é o Senhor das nossas vidas. É ele que é o único sumo sacerdote. É ele que é o pastor. Então nós temos que seguir o exemplo, ser pessoas diferentes, ser humilde, não ditador, mas ser diferente. Fazer o que o próprio Jesus faria, não é isso? Se ele tivesse aqui em vida na terra. Então, ele se encontra ao lado do Pai. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Ser manso e humilde, de coração e servir. Então, sem demais longas, vamos aqui para a carta de Pedro, o que Pedro escreveu aqui para nós nos dias de hoje. Vamos estar lendo aqui. Preste bem atenção. Capítulo 5. Conselhos para o povo de Deus. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês.
Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Saudades. Vocês estão vendo aí? É isso, gente, é isso. Esse é o todo o dever de todos nós, líderes, que cuidamos de pessoas humanas, membros de igreja. Temos que ter esse cuidado, esse amor, esse carinho, não ditador, não um Hitler, não, nada disso, mas ser pessoas humildes. Nós temos que servir. Não é isso que Jesus fazia quando ele estava aqui na Terra? Vamos agora prestar atenção aqui nas saudações finais de Pedro. Escrevo a vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Bênção. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Tá vendo aí? Então, que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Sejamos mais humildes, sejamos mais humanos, sejamos mais paternos, sejamos mais tolerantes, né? Porque você for parar para analisar, Pedro também não era tão bonzinho assim. Mas Jesus não soube lidar com as diferenças. Jesus não soube trabalhar, não soube lidar com todas as diferenças de Pedro. Então, Pedro não foi transformado através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, Deus, ele entra em nossas vidas, ele faz diferença em nossas vidas. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser um obreiro aprovado, um pastor aprovado, humilde, não ditador, mas sim humilde. Presbítero, isso se aplica aos presbíteros, aos evangelistas, aos diáconos, todos que compõem todo o movimento, que estão ali servindo. Temos que ter esse cuidado, desde o maior ao menor. Temos que ter esse cuidado com as pessoas, amar mais, respeitar mais, valorizar uns aos outros. Seja o exemplo de Cristo. Toma cuidado. Toma cuidado com as rebeliões. Nem muitas das vezes, quando começam as rebeliões, muitas das vezes não começa. Porque quem está rebeliando, porque quis rebeliar, não. Às vezes vem de cima. Não dá um bom exemplo. Eu não estou aqui para ser a favor disso. Deus me livre disso. Você pode ver que quando Davi foi ungido a rei, ele esperou o tempo, mesmo Saul já ter sido rejeitado por Deus, mas esperou o tempo. Se o teu pastor, o seu líder, né, ele está agindo de forma errada, ore, entregue ele na mão de Deus,
Pede a Deus para dar sabedoria. Não se rebelie. Não traz escândalo. Ore, converse com o Pai. Tenta resolver com diálogo. Tenta resolver na paz, com sabedoria e com visão. Porque, infelizmente, é o que tem acontecido nos últimos dias. Alguns autoritários, né, se levantam, são separados. Aí no começo é uma coisa, depois, com o tempo, já começa a metralhar as ovelhas. Temos que tomar cuidado. Aqui, por si só, o que Pedro escreveu na carta, para todos nós, já deu para entender o dever que nós temos que ter como pastores, como os obreiros. Isso também se aplica aos jovens, respeitar os anciões, respeitar todos. Porque rebelião não é agradável. E desobediência é pecado e feitiçaria. Então temos que tomar cuidado, tá bom? E que Deus vos abençoe. Compartilha essa live. Aliás, compartilha esse vídeo com demais pessoas. E acompanhe também nossa rádio também, Cristo Entrando no Seu Lar. Que Deus possa abençoar vocês aí também, rica e abundantemente. Dá um like, compartilha, pessoal, para que o Evangelho alcance milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E que Deus vos abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.